A cidade do Rio de Janeiro é conhecida como uma cidade maravilhosa e tem uma história rica e diversificada, fundada em 1565 pelos portugueses. Ela se desenvolveu ao longo dos séculos para se tornar a segunda maior cidade do Brasil e um importante centro cultural e econômico. O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil. Foi fundada inicialmente como uma base para exploração da região e também com um forte para exportação de recursos naturais. Durante o século 17 e 18, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil colônia e também depois logo após a independência do Brasil em 1822. Nessa época, a cidade experimentou um grande crescimento e desenvolvimento com a construção de importantes edifícios públicos e residenciais, bem como a implementação de infraestrutura urbana moderna. Já no século 19, o Rio de Janeiro continuou a se desenvolver e se tornou um importante centro cultural e intelectual no país. A cidade também se tornou um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para desfrutar de sua bela paisagem, sua vida noturna vibrante e sua rica cultura. Na década de 1950 e 1960, o Rio de Janeiro experimentou um novo crescimento econômico com o desenvolvimento de tecnologias como petróleo, mineração e construção. No entanto, a cidade também enfrenta desafios, incluindo a desigualdade social e o crescimento desordenado. Hoje, o Rio de Janeiro continua a ser uma cidade vibrante e importante, com uma população diversificada, uma cultura rica e uma paisagem deslumbrante. A cidade é conhecida por suas praias famosas, como Copacabana e Ipanema, e por seus icônicos pontos turísticos como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. O Rio de Janeiro é uma cidade vibrante e cheia de vida. Com uma rica história e cultura, a cidade passou por muitos desafios e evoluiu ao longo dos séculos. Desde sua fundação como uma base para a exploração portuguesa até seu papel como capital do país, e hoje é um importante destino turístico. Hoje, o Rio de Janeiro continua a ser uma cidade importante, com uma população diversificada, uma cultura rica e uma paisagem deslumbrante. Apesar dos desafios, a cidade é uma das mais belas e fascinantes do mundo e continua a ser um lugar onde as pessoas de todas as partes do mundo desejam visitar e explorar. Fundada em 1 de março de 1565, pelo Estado português, o líder responsável pela fundação da cidade foi o governador-geral Tamandaré. Ele estabeleceu a cidade como uma base para a exploração do ouro e do pau-brasil na região. Entre os personagens importantes na fundação e desenvolvimento da cidade, se destacam Estácio de Sá, que fundou a cidade do Rio de Janeiro, e Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil. Ambos foram enviados pelo rei de Portugal para estabelecer a cidade e expandir o controle português na região. As principais fontes de renda da cidade atualmente incluem o turismo, o comércio, a indústria e os serviços financeiros. O Rio de Janeiro é um importante centro comercial e financeiro no país e abriga algumas das principais indústrias do Brasil, como a indústria petrolífera e a indústria naval. Já na época colonial, as principais fontes de renda da cidade do Rio de Janeiro eram a agricultura, a pecuária e a exploração de recursos naturais. A agricultura era principalmente voltada para o cultivo de cana-de-açúcar, café e tabaco, que eram exportados para a Europa. A pecuária também era importante, especialmente a criação de gado bovino, que era utilizado tanto para consumo local quanto para exportação. A exploração de recursos naturais, como o ouro, o pau-brasil e prata, também era uma fonte importante de renda para a cidade neste período. O pau-brasil, em especial, era muito valorizado na Europa e foi uma das principais razões para a colonização do Brasil. A extração de minerais também foi uma importante fonte de renda para a cidade. Além disso, a economia colonial também incluía a comercialização de escravos que eram trazidos da África para trabalhar nas fazendas e nas minas. A escravidão foi uma fonte importante de mão de obra durante toda a época colonial no Brasil. Outra fonte de renda importante era o comércio, tanto local quanto internacional, especialmente com Portugal e outros países europeus. Esperamos que você tenha aprendido algo valioso sobre a história da cidade do Rio de Janeiro conosco. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal. Hoje ficamos por aqui. Até mais!